Daremos continuidade à leitura do livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 2. E disse-lhe o Senhor a Moisés: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Deus sabia o que havia na mão de Moisés. Deus sabe o que há no seu poder, o que há na sua mão. Mas Deus sabia também que Moisés não valorizava o que ele tinha no seu poder. Deus fez essa pergunta a Moisés depois que ele deu 3 desculpas para não sacrificar, para não voltar ao Egito e fazer o que Deus lhe ordenava. Porque em nós, seres humanos, há uma resistência em querer obedecer à voz de Deus, porque obedecer à voz de Deus é contrariar as muitas vozes que a gente ouve. Obedecer à palavra de Deus é contrariar os muitos sentimentos que nós temos. Sabe, sacrificar para Deus é contrariar todos os nossos medos. E Deus perguntou a Moisés, e pergunta a você: o que você tem na sua mão? O que está no seu poder? O que está ao seu alcance? O que você pode fazer? Ainda que você não considere nada, a exemplo daquele cajado, era uma vara, um cajado, que Moisés não valorizava, não considerava, porque ele já era pastor há 40 anos e nenhum rebanho seu ele tinha, nenhum rebanho próprio ele tinha. O seu patriarca, por exemplo, Jacó, ele se tornou mais rico do que o seu patrão em 14 anos, como pastor de ovelha. Se tornou riquíssimo. Quer dizer, Moisés, ele não tinha perspectiva de uma vida melhor, ele não tinha sucesso, ele não era realizado. Ele não foi realizado aos 40 anos, quando estava no Egito e era príncipe, fazia parte da família real de Faraó, neto de Faraó, nem agora aos 80 anos. Estava casado, tinha filhos, trabalhava para o seu sogro, mas não tinha um testemunho de vida, de realização, não tinha um testemunho do seu Deus. É tão verdade isso que Deus, quando se apareceu a Moisés, disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não disse: eu sou o teu Deus. Deus só foi chamado Deus de Moisés depois que Moisés sacrificou e saiu do Egito, levando consigo mais de 3 milhões de pessoas para a terra prometida. Deus, meu amigo, ele só será reconhecido na sua vida quando você saia do Egito que você está vivendo. Mas para você sair desse Egito, dessa vida de escravidão, humilhação e dor, a exemplo de Moisés, que estava no deserto sem perspectiva, sem sonhos, frustrado aos 80 anos e que desprezava a vara. A vara aqui representa a fé. Você pode não ter família, saúde, formação acadêmica, universitária, você pode não ter dinheiro, você pode não ter amigos, você pode não ter muitas coisas, mas uma coisa você não pode dizer que não tem. O que seria? A fé. Fé você tem. Agora, se você vai usar essa fé ou não, é uma decisão pessoal. Deus perguntou a Moisés: o que você tem? E ele disse: uma vara. Você tem fé, meu amigo. Jesus disse que o tamanho da fé não importa. Talvez você diga: bispo, a minha fé é tão pequena, por isso que Deus não opera milagres na minha vida. Não, Deus não opera milagres na sua vida porque você não usa essa fé. Não, eu oro, eu leio a Bíblia, eu tenho a minha igreja, a minha religião, eu faço caridade. Meu amigo, a fé é para ser usada no sentido máximo. A maior expressão da fé é o sacrifício. A única forma da gente materializar a nossa fé nas promessas de Deus é sacrificando. E sobre isso eu vou falar mais ao respeito amanhã. Mas não despreze a sua vara, o seu cajado, não despreze a sua fé. Tenha você 80 anos, 60 anos, 40 anos, 20 anos, seja você um adolescente. Eu assumi a minha fé aos 14 anos e desde então nunca fui decepcionado pela mesma. Já sirvo ao Senhor Jesus, ao Deus da Bíblia, ao Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, de Isaque, de Israel,
há 32 anos e ele nunca me decepcionou e nem a vara que ele me confiou, que é o cajado, que é a fé. Por isso, valorize a sua fé. Domingo agora, nós vamos estar aqui na entrada do Templo de Salomão para lhe recepcionar e para que você coma um pouquinho do sal consagrado a Deus em oração. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Você que diz, bispo, eu quero ser o sabor para a minha família, eu quero ser o sabor para o meu país, para este continente, eu quero ser um testemunho vivo da existência desse Deus da Bíblia, do Deus do Monte Sinai. Eu quero que as pessoas vejam as maravilhas como nunca antes vistas em toda a terra. Então venha comer deste sal. Eu vou estar na entrada do Templo de Salomão das 17 horas às 17h45. Você que diz, eu estou sendo o próprio sacrifício. Eu vou entregar toda a minha vida nesta fogueira santa. Eu estou fazendo fora do comum. Cumpra com o seu voto, então, aqui neste altar que é único no mundo. O altar do sacrifício no Templo de Salomão. A partir das 17 horas eu estarei aqui para lhe recepcionar e então dar a você a oportunidade de comer deste sal consagrado, a Santíssima Trindade em oração. Às 17 horas, às 17h45. Às 18 horas, em ponto, iniciaremos a nossa vigília e você é o nosso convidado todo especial.